Pai que me criou e do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então, tema 27, Livro do Céu, volume 3, 49, 10 de março de 1900, Efeitos do Sofrimento. Esta manhã, tendo recebido a Santa Comunhão, via o meu amado Jesus como menino, com uma lança na mão, em atitude de me querer trespassar o coração. E como tinha dito uma coisa ao confessor, Jesus, querendo repreender-me, me disse: Tu queres afastar o sofrimento, e eu quero que comeces uma nova vida de sofrimentos e de obediência. E enquanto isso dizia, trespassou meu coração com a lança e depois acrescentou: Assim como o fogo arde segundo a lenha que lhe põe, e assim tem maior atividade em queimar e consumir os objetos que se lançam nele, e por quanto maior é o fogo, outro tanto é maior o calor e a luz que contém. Assim, o sofrimento e a obediência, quanto maior, tanto mais a alma se torna hábil para destruir o que é material. E a obediência como a macia cera, que lhe dá a forma que quer. Então, o efeito do sofrimento. Então, esta manhã, tendo recebido a Santa Comunhão, via o meu amado Jesus como menino com uma lança na mão, em atitude de me querer trespassar o coração. E como tinha dito uma coisa ao confessor, Jesus, querendo me repreender, me disse: Tu queres afastar o sofrimento, e eu quero que comece uma nova vida de sofrimentos e de obediência. Tá. Então, talvez ela falou para ele: o Jesus não tá mandando mais sofrimento para mim. Pode ser. Eu não sei o que ela poderia ter falado pro confessor, né? Mas aí olha o que ele fala, né? Que é sofrimento. Que, né, quanto maior o sofrimento, melhor é o fogo. Então, outro tanto é maior o calor e a luz que contém. Assim, o sofrimento com a obediência, que é aceitar, né, sofrimento. Quanto maior, tanto mais a alma se torna hábil para destruir o que é material. E a obediência como uma cera que lhe dá a forma que quer. Então, assim como o fogo arde segundo a lenha que lhe põe, então a lenha é o sofrimento, é a quantidade de sofrimento que vai acontecer ali. E assim, então, tem maior atividade em queimar e consumir os objetos que se lançam nele, que são as coisas materiais. E por quanto maior é o fogo, outro tanto é maior o calor e a luz, né? O amor e o aprendizado, né? Que contém. Assim, o sofrimento e a obediência, que o sofrimento será a lenha, né? E a obediência vai ajudar também, né? Como uma macia cera que lhe dá a forma que quer. Que é o dispor-se a sofrer, né? Aceitar o sofrer, querer sofrer. Então é muito grande isso, mas vai ter um valor maior, né? Para poder ter mais valor esse sofrimento, para consumir o que é material e dar mais calor e luz, né? Então é isso. Então vamos lá. 11 de março de 1900, volume 350, Encontro com uma alma do purgatório. Continua quase sempre o mesmo. Esta manhã via o bom Jesus mais aflito do que antes, né, do que normal, ameaçando com uma mortandade de gente. E via em certos lugares que muitos morriam. Depois passei pelo purgatório e, reconhecendo a uma amiga falecida, perguntava-lhe várias coisas sobre o meu estado, especialmente se é vontade de Deus este estado, se é verdade que é Jesus que vem ou bem o demônio. Porque lhe dizia: Como tu te encontras diante da verdade e conheces com clareza as coisas, sem que possas enganar-te, podes dizer-me a verdade sobre as minhas circunstâncias. E ela me disse: Não temas, o teu estado é a vontade de Deus, e Jesus ama-te muito, por isso manifesta-se a ti. E eu, dizendo-lhe algumas das minhas dúvidas, pedi-lhe que visse, ante a luz da verdade, se eram verdadeiras ou falsas, e fizesse-me a caridade de me vir dizer, e que se o fizesse, eu a recompensava
mandando-lhe celebrar uma missa em sufrágio, e ela acrescentou: se o quer o Senhor, porque nós estamos tão imersos em Deus que não podemos sequer mover as pestanas se não concorre Ele. Nós habitamos em Deus, como uma pessoa que habitasse em outro corpo, que tanto pode pensar, falar, ver, agir, caminhar, porque lhe é dado por aquele corpo que a circunda por fora. Porque em nós não é como em vós, que tendes o livre-arbítrio. A própria vontade terminou em nós. Nossa vontade é só a vontade de Deus. É dela que vivemos, nela encontramos todo o nosso contentamento e ela forma todo o nosso bem e nossa glória. E mostrando uma satisfação indescritível por esta vontade de Deus, nos separamos. Então é uma verdade muito importante, né? Que essa alma do purgatório está dizendo que lá no purgatório eles estão imersos em Deus. Então aqui na Terra nós temos o livre-arbítrio. Aí nós ainda temos o nosso, né, nossa vontade humana, que temos que abrir mão, né, dos nossos direitos para podermos viver em Deus e Deus em nós, né? Mas no caso é Deus que vai viver em nós. Aqui é a alma que vive em Deus. Muda de endereço, né? né? Muda de endereço. Então aqui na Terra é a alma que é Deus que vive em nós. E lá no purgatório e no céu é nós que vivemos em Deus. Mudamos de endereço. E é um contentamento maravilhoso. Ela pode ver, agir, caminhar, pensar, mas nada é fora, né, da vontade de Deus. Tudo está na vontade de Deus. Então, é grandioso, né? Então, o que a gente vive aqui na Terra também é tudo vontade de Deus, se nós queremos viver na vontade de Deus, se nós temos a intenção e nos colocamos nessa vontade de Deus sem querer sair. Aceitamos tudo o que nos acontece e não temos vontade de sair da vontade de Deus, né? Falamos a Jesus que eu quero a minha vontade humana, né, terminada, não quero ter nada com ela, eu quero viver em ti, Senhor, né? Não me distraia, não me deixe me distrair com nada, só quero a tua vontade. E aí nós vamos estar plenamente na vontade de Deus. Eu creio plenamente nisso. Que Jesus disse, está falado, né? E ela pergunta se o estado dela é a vontade de Deus. E a alma disse, né? Não temas, este é a vontade de Deus, sim, e Jesus ama-te muito, por isso se manifesta a ti. Mas aí ela ainda estava com dúvida e pediu que a alma visse ainda mais, ante a verdade, se eram verdadeiras ou falsas, e fizesse minha caridade me vir dizer. E aí a alma falou: olha, se quer o Senhor, porque nós estamos tão imersos em Deus que não podemos sequer mover as pestanas, se não concorre Ele. Então, se Deus quiser, eu vou aí para falar com você, né? Tipo assim. Então, mas que pra ela não ter dúvida nenhuma, né? Que essa é a vontade de Deus que ama, né? Que já garante que se Deus mantém esse estado, né? Que com certeza é a vontade de Deus. Se Jesus se manifesta a ela, é uma grande verdade. Mas a Luísa ainda tem essa realidade, né? Se é o demônio ou se é Jesus e essas dúvidas. Então, ela tem que afastar essas dúvidas, porque a alma do purgatório, né, tá dizendo que não tem como, né? Não tem como não ser a vontade de Deus. Então, não pode ter medo. Ela me disse, não temas, o teu estado é a vontade de Deus, né? Se a mulher tá falando, acabou, né, Luísa? Firme e forte, fica na sua, né? Então, a gente precisa ser mais firme, como também essa alma pede para Luísa ser, né? Acreditar plenamente. Temos que ser muito humildes para acreditar, mas também não podemos confiar em nós mesmos, porque a gente é muito terrível. Então, se vir dúvida em nós, é a gente que tá problemático, tá? Não é Deus. Então, a gente tem que ficar muito esperto. Essa coisa da Luísa é confiar muito nela mesma, sabe? Então, ela tem que largar isso e confiar em Deus. Amém? Amanhã a gente fala mais. Jesus, eu confio em vós. Fit, fit, fit. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Livro do Céu, volume 3, 10 de março de 1900. Efeitos do sofrimento. Esta manhã, tendo recebido a Santa Comunhão, via o meu amado Jesus como menino, com uma lança na mão, em atitude de me querer trespassar o coração. E como tinha dito uma coisa ao confessor, Jesus, querendo repreender-me, me disse: Tu queres afastar o sofrimento, e eu quero que comeces uma nova vida de sofrimentos e de obediência.
E enquanto isso dizia, trespassou-me o coração com a lança e depois acrescentou: Assim como o fogo arde segundo a lenha que se lhe põe, e assim tem maior atividade em queimar e consumir os objetos que se lançam nele, e porquanto maior é o fogo, outro tanto é maior o calor e a luz que contém, assim o sofrimento e a obediência, quanto maior, tanto mais a alma se torna hábil para destruir o que é material, e a obediência, como a macia cera lhe dá a forma que quer. Então a Luísa estava querendo afastar algum sofrimento, né? Mas ela não fala o que é. Ela disse para o confessor e Jesus falou, repreendeu ela dizendo: Tu queres afastar o sofrimento, então ser poupada de um sofrimento, né? Eu quero que comeces uma nova vida de sofrimentos e de obediência. A gente não sabe o que é, mas enfim. Ela queria afastar um sofrimento. Eu quero que que comeces uma nova vida de sofrimentos e de obediência. E ele falou: Assim como o fogo arde segundo a lenha que se lhe põe, assim como o fogo arde segundo a lenha que se lhe põe, e assim tem maior atividade em queimar e consumir os objetos que se lançam nele. Então, quando a gente vai fazer uma fogueira, né? Se você colocar uma lenha seca, bem seca, faz um fogo assim, bem grande, e fica ali queimando muito tempo. E você pode colocar ali um monte de coisa para queimar que vai queimar tudo. Se você colocar uma madeira que pega muito, que está seca e grande, você colocar muita madeira para queimar e ela for uma madeira seca, ali dá um fogo que fica muito tempo queimando, e depois ainda você consegue assar um alimento ali, coloca batata ali na brasa desse fogo, dessa madeira bem seca, e você colocar muita lenha ali, queima um monte de coisa. Mas se você coloca, por exemplo, uma madeira seca, mas é só fininha e pouca quantidade, queima e rapidinho para de queimar. E aí não vai consumir, você não vai conseguir, não vai consumir nada ali. Aquele fogo vai ser um fogo pequeno, né? Fogo de palha. Se você colocar palha para queimar, palha, você coloca muita palha para queimar, ela queima rápido, dá um fogo gigante, mas rapidinho apaga. Porque ela não sustenta ali o fogo. A palha. É fogo de palha. Palha dá um fogaréu assim gigante, porque ela é seca, mas não fica ali muito tempo, não. Um gravetinho assim. Ou se for lenha verde também não. Então, que eu tô tentando entender o que ele tá falando. Então, de acordo com a lenha que se põe, é que faz o fogo, né? Então, quanto melhor a lenha, o fogo que vai produzir vai ser maior e vai consumir mais o que tiver que queimar lá nesse fogo. Assim como o fogo arde segundo a lenha que se lhe põe, e assim tem maior atividade em queimar e consumir os objetos que se lançam nele, e por quanto maior é o fogo, outro tanto é maior o calor e a luz que contém. Se a lenha for boa, dá um fogo tão bom que assa milho, assa batata, porque o fogo é bem quente. Vai tentar assar batata numa fogueira de palha, não assa nada, acaba rapidinho o fogo. Então, assim, outro tanto maior é o calor e a luz que contém. Assim, o sofrimento e a obediência. Quanto maior, tanto mais a alma se torna hábil para destruir o que é material. A alma se torna como se fosse uma fogueira. Assim, o sofrimento e a obediência, quanto maior, tanto mais a alma se torna hábil para destruir o que é material. E a obediência, como a macia cera lhe dá a forma que quer. Quanto maior o sofrimento, mais purificação acontece. Quanto maior o sofrimento, se for, e tem que ser, se a alma está
em constante sofrimento, é como se essa fogueira nunca acaba. É uma fogueira que nunca acaba. O sofrimento tem que ser igual essa lenha, né? Uma lenha que queima e que dá um fogo bom, que produz muito calor e muita luz. Então, quanto mais sofrimento, mais a alma se torna hábil para destruir o que é material. A alma se torna um fogo, uma fogueira, que queima tudo, tudo queima. O que é humano, o que é material fica queimado, destruída. Mais a alma se torna iluminada, iluminada. Quanto mais o sofrimento, ou a disposição a sofrer, né? Porque quanto mais disposto a sofrer, mais amor, né? Mais amor. Quanto mais o sofrimento, quanto mais a gente aceita o sofrimento, mais se está se divinizando, né? Se desapegando do que é humano. Porque isso é aceitar sofrer por Deus, não é humano. Quanto mais, quanto mais a gente aceita sofrer, mais divino se torna. Mais está destruindo o próprio eu, destruindo o que é material. Que ele falou aqui, ó. Quanto mais o sofrimento, assim o sofrimento e a obediência, quanto maior o sofrimento, quanto maior a obediência, tanto mais a alma se torna hábil para destruir o que é material. Mais destrói o que é material, o que é humano. E se torna divino. E fica mais divinizada, mais iluminada, mais desapegada da terra, né? Do que é humano, do que é material, mais desapegada de si mesma, que a gente é humano, né? Mais desapegado de si mesmo. Quanto maior o sofrimento. E a obediência lhe dá a forma que quer. Porque aí você abre mão do que você quer para querer o que Deus quer. E mesmo que seja uma coisa que vai te fazer sofrer. Mesmo que seja algo que vai te fazer sofrer, mas você deixa Deus livre. Mesmo que seja sofrendo. Encontro com a alma do purgatório. 11 de março de 1900. Continua quase sempre o mesmo. Esta manhã via o bom Jesus mais aflito do que de costume, ameaçando com uma mortandade de gente. E via em certos lugares que muitos morriam. Depois passei pelo purgatório e, reconhecendo a uma amiga falecida, perguntava-lhe várias coisas sobre meu estado, especialmente se é vontade de Deus este estado, se é verdade que é Jesus que vem, ou bem o demônio, porque ele dizia: como tu encontras diante da verdade e conheces com clareza as coisas, sem que possas enganar-te, podes dizer-me a verdade sobre as minhas circunstâncias. E ela disse-me: não temas, o teu estado é a vontade de Deus. E Jesus ama-te muito, por isso manifesta-se a ti. E eu, dizendo-lhe algumas das minhas dúvidas, pedi-lhe que visse, ante a luz da verdade, se eram verdadeiras ou falsas, e fizesse-me a caridade de me vir dizer. E que se o fizesse, eu em recompensa mandava-lhe celebrar uma missa em sufrágio. E ela acrescentou: se o quer o Senhor, porque nós estamos tão imersos em Deus que não podemos sequer mover as pestanas, se não concorre Ele. Nós habitamos em Deus como uma pessoa que habitasse em outro corpo, que tanto pode pensar, falar, ver, agir, caminhar, porque Ele é dado por aquele corpo que a circunda por fora. Porque em nós não é como em vós, que tendes o livre-arbítrio, a própria vontade terminou. Nossa vontade é só a vontade de Deus. Dela vivemos, nela encontramos todo o nosso contentamento, e ela forma todo o nosso bem e nossa glória. E mostrando uma satisfação indescritível por esta vontade de Deus, nos separamos. Muito interessante isso aqui, dessa alma do purgatório, né? Porque a gente faz esse processo em vida. É muito interessante, é uma coisa assim, incrível para a gente meditar. Mas assim, eu tô ainda pensando, ainda tô ainda no outro trecho, porque eu fiquei assim pensando, né? Um exemplo, Senhor, um exemplo. O sofrimento, quanto maior o sofrimento, mais a alma se torna hábil para destruir o que é material.
Quanto maior o sofrimento, mais a alma se torna hábil para destruir o que é material. Então, é assim, né, Jesus? Tanto maior o sofrimento. Quando a gente está passando uma situação de sofrimento e a gente aceita esse sofrimento, a gente tem que ter um desapego tão grande de nós mesmos, da satisfação pessoal, da satisfação humana, do conforto, da satisfação. Se a gente está numa situação de sofrimento e está aceitando aquele sofrimento e passando por um sofrimento muito grande e está aceitando aquilo que está acontecendo, isso é um exercício assim de desapego tão grande, porque é, a nossa tendência é querer sempre o conforto humano, a satisfação humana da carne, sabe? E se a gente está passando por uma dor, por exemplo, uma dor, e você está aceitando aquela dor que você está passando no seu corpo, uma dor de cabeça, uma pessoa que está doente, uma pessoa que está com câncer e está sofrendo muito, muitas dores, muitas dores. E a pessoa está aceitando aquele sofrimento, a carne dela está ali sofrendo, então ela está numa renúncia tão grande, numa, assim, um desapego de si tão grande, do humano, do que é matéria. Ela está desapegando da vida, assim, ela está saindo de si mesmo, saindo assim. Então, quanto maior o sofrimento, mais a alma se torna hábil para destruir o que é humano. Desapega totalmente do humano. E vive e sai da terra, né? Você sai da terra. E passa a viver assim, só olhando para o céu. Se a pessoa está aceitando o sofrimento, aceitando a morte. E aquele sofrimento pode causar uma morte, pode causar a morte e ela ter que sair da terra. Então, o estado de sofrimento humano, do corpo ou da alma, que seja, é é um exercício de desapego muito grande, é um exercício de desapego, de destruir o que é material, destruir, de se espiritualizar, né? De ver as coisas todas em Deus, de ver o sentido todo em Deus, de ver tudo num sentido em Deus, de não se apegar ao que é humano, de não se firmar na terra, sabe? Fazer esse processo totalmente de desapego de si mesmo e da terra. É isso, né? Então, o maior o sofrimento, mais a pessoa se torna, é, mais destrói o que é material, tá? Então, aí essa alma do purgatório, ela tá falando isso. Ela tá falando assim, é, olha, a Luísa fala para ela, se você falar comigo, eu te dou um consolo. Eu te dou um consolo. Se você falar comigo, se isso é vontade de Deus, eu te dou um consolo. Eu mando celebrar uma missa em sufrágio. E aí ela ia ser aliviada das penas dela, ia ser aliviada das penas do sofrimento. E ela fala assim: só se Deus quiser. Só se Deus quiser. Eu não faço nada que Deus não queira. Então, ela prefere, ela tipo assim, ela não rejeita o sofrimento. Ela tá sofrendo no purgatório. Ela tá sofrendo lá, sofrendo. Mas ela fala assim: não, eu só aceito, eu não aceito, eu não aceito esse alívio, só se Deus quiser. Entenderam? Então, assim, a alma do. É uma purificação, né? É o amor fica acima. O amor a Deus, a vontade de Deus está acima de si. Está acima de si mesmo. Ó. Eu não aceito o sofrimento, eu não quero alívio, eu não quero sufrágio, eu só quero o que Deus quer. E se Ele quer que eu fique sofrendo, eu aceito. Eu só quero o que Ele quer. Eu só quero o que Ele quer. Mesmo que seja sofrimento, eu só quero o que Ele quer. Então, a alma sai de si, né? Não pense em si, só na vontade de Deus. Eu só quero o que Deus quer. Eu habito nele como se eu habito nele. Eu tô nele. E se eu só movo se ele mover. Eu só movo se ele mover. Eu só movo se ele mover, então eu não aceito nada. Eu só aceito, é só o que ele quer. Se ele quer me consolar, se ele quer aliviar, eu aceito. Eu sou aliviada, mas se não, eu não movo minhas pestanas, porque eu só movo se ele mover. Meus olhos estão no dele.
Eu estou habitando nele. Então, se ele abrir o olho, eu abro. Se ele fechar o olho, eu fecho, porque eu estou nele. Agora eu vim morar nele. Aí a gente pode fazer, a gente vivendo na terra, vivendo na divina vontade. E ela falou, só é a vontade de Deus. A minha vontade terminou. A minha vontade terminou. Eu não tenho mais vontade. É só a de Deus. Eu habito nele. É só o que ele quer. Mas a pessoa faz essa escolha, né? Faz essa escolha e vai para o purgatório. A gente já está fazendo essa escolha antecipadamente. De viver só a vontade de Deus. Só que aí é diferente, porque aí ele que habita em nós. Aí muda totalmente a história, né? Porque não é a gente habitando nele, e aí quando ele abre o olho, você abre. É o contrário, é ele habitando em você. E o corpo é seu. E o corpo é seu. E você só vai abrir o olho, o seu olho, que é seu que ele te deu. Você vai só abrir o olho se ele quiser abrir. Se ele não quiser abrir, você não abre. Mas o olho é seu, a habitação é sua, né? Que ele te deu, mas é sua. É no seu corpo, não é você morando nele, é ele morando em você. E aí é o sacrifício do sacrifício. Porque a gente poderia abrir o olho quando quisesse. Mas eu agora só abro se Deus quiser. Só essa, eu só abro, é só a vontade dele. É só a vontade dele. Eu só respiro se ele quiser. Eu só abro meus olhos se ele quiser. Eu só abro a minha boca para falar alguma coisa se ele quiser. Então é muito interessante. A gente faz esse processo em vida. Você dá habitação para ele. Tem noção disso, gente? Tem noção disso? Quando a gente morrer, a gente vai habitar nele. Mas agora ele habita em nós. Você dá morada para ele. É muito interessante. Ele habita em nós. E vivendo na divina vontade, você vai viver só o que ele quer. É só o que ele quer. O corpo é seu. No seu corpo. Você poderia abrir seu olho e fechar o que você quisesse, porque ele te deu livre-arbítrio. Mas você abre mão. Você tem esse direito, né? Como se fosse você tem esse direito de abrir e fechar o olho a hora que você quiser. Mas você fala, eu abro mão dos meus direitos. Eu poderia andar, fazer o que eu quisesse, mas eu só quero o que o Senhor quer. Eu só vou dar um passo, eu só vou mover minhas pestanas, se o Senhor quiser. Eu só vou mover se o Senhor quiser. Eu só vou andar se o Senhor quiser andar. Se o Senhor não quiser, eu não quero. Eu fico parada. Esse corpo aqui, ele tem capacidade de fazer várias coisas. Milhões de coisas ao mesmo tempo. Mas eu só quero fazer o que o Senhor quer. Na hora que o Senhor quer, do jeito que o Senhor quer. Tipo, renuncio, né? Renuncio à minha vontade. Tudo que eu posso fazer para fazer só o que o Senhor quer. E igual essa alma do purgatório ficou satisfeita, ela parecia satisfeita, não era chateada com raiva. Ai, não posso aceitar essa missa, porque é só se Jesus quiser. Ela não falou assim, ela falou com uma satisfação indescritível. E ela tá sofrendo no purgatório, queimando no fogo do purgatório. Ela tá queimando no fogo do purgatório. E ela tá com uma satisfação indescritível, mesmo sofrendo. Porque já aconteceu o desapego total, né? Então ela vive no espiritual puro. Então a gente vive. Então, assim, olha, gente, é muito interessante, porque um trecho e o outro, né? Ele falou de fogo, de fogueira, de purificação no outro trecho. E essa está mostrando nesse trecho a alma do purgatório, que está sendo purificada. Está sendo purificada no purgatório. E mesmo no sofrimento, ela ama a vontade de Deus. Ela mostra uma satisfação indescritível com a vontade de Deus. Então, a alma que vive na divina vontade vive na purificação constante, numa renúncia constante de si mesmo e numa satisfação também com a vontade de Deus. Não é uma vida assim de viver na vontade de Deus, de aceitar só o que Deus quer e você ser triste e ficar abatido com essa vontade de Deus e ficar infeliz e ver isso como um peso e ver tudo que está acontecendo é a vontade de Deus e você vê como um peso a sua vida. E não e ficar triste, viver uma pessoa triste, abatida, insatisfeita, infeliz, não é assim.
É no sofrimento, é nas dificuldades, do jeito que tá a vida, você aceita e fica feliz. E tudo você vê um sentido em Deus. Tudo você vê um sentido em Deus. Ontem eu vivo assim muito em paz, apesar de tudo que acontece. Eu tô, né, muito trabalho, muita coisa, uma rotina bem pesada assim de coisas para fazer, mas eu fico sempre em paz, muito em paz. Isso é uma graça muito grande, assim, é Deus em nós, né? É Deus em nós. Você vive numa paz, numa alegria, mesmo que tá acontecendo muita coisa, você tá tranquilo, né? Mas ao mesmo tempo a gente aceita tudo que acontece. Não, até estava explicando na escola esses dias, né? Se a gente aceita tudo, vê tudo em Deus, é, é, é porque assim, ó. Eu fui visitar ontem um parente, né? Ontem era meu último dia de férias, eu já tô trabalhando hoje. Aí eu fui visitar um parente. Tava, tava saindo do dentista, passei pra visitar minha tia. Aí ela tava falando que o filho dela tava internado porque ele tá com crise de ansiedade muito grande. Porque ele faz um monte de coisa, ele trabalha em 2 empregos, ele tem muita coisa na igreja, um monte de coisa na igreja e tudo, um monte de problema, e ele teve isso, sabe, teve uma crise de ansiedade muito grande, passou mal e foi, aí o amigo dele levou ele para o hospital e o médico encaminhou ele para a clínica para ser internado, para parar ele, porque ele estava muito acelerado, ele precisava parar e tudo. Aí, aí eu falei assim, nossa, eu faço tanta coisa também, eu poderia ficar do mesmo jeito, né? Também ficar doente, porque meu trabalho é muita coisa, muita exigência no meu trabalho, muita coisa. Minha mãe, até minha mãe, ela vive me perguntando como que você tá, porque ela fica preocupada. É tanta coisa que acontece, tudo, mas eu vivo sempre em paz. E sei que é Deus em mim, que me dá força, que é Ele que tá vivendo, né? É Ele que vive em mim, tudo. Que vem dele essa força, essa paz. É Ele, porque é Ele que tá em mim. Não é minha isso, não é meu, isso não é humano. Mas aí ontem, aí depois que eu cheguei da casa dela, aí eu vi outras histórias, outras coisas, eu tava um pouco assim, sofrendo, sabe? Eu tava um pouco, sei lá, me bateu um desânimo, uma tristeza, eu não sei explicar direito, a gente às vezes não sabe explicar. Eu fiquei sentindo assim, um abatimento, sabe? Comecei a ficar cansada, um cansaço, minha casa tá muito bagunçada. Mas mesmo assim, eu tava tranquila até então, tranquila. Mas me deu um abatimento, assim, uma coisa, depois que eu cheguei da casa dela. Aí eu falei assim, ah, Jesus, eu aceito. A gente aceita. Aí você aceita tudo, você vê tudo em Deus. Aí eu falei, eu aceito, Senhor. Eu aceito esse sofrimento, eu aceito o jeito que o Senhor quiser. Eu sempre estou em paz, mas agora eu não tô. Tô assim um pouco. Tô estranha, mas eu aceito. E eu aceito sofrer isso para o Senhor aliviar as pessoas que estão desse jeito, que vivem a mesma situação que eu, fazendo um monte de coisa, tendo que dar conta de um monte de coisa, mas que estão doentes. Elas estão doentes numa crise de ansiedade que tem que ser internado. Então eu aceito sofrer, porque eu sempre estou em paz. Eu sempre estou em paz, apesar de tudo isso. Na minha profissão, diz que tem a cada não sei quantas pessoas, uma tem burnout. Eu não tenho nada. Não tenho nada. Então, é, aí eu aceito estar aquele estado de sofrimento para o Senhor aliviar os que estão aí desesperados. E um deles era um parente meu, né, que está internado por causa disso. Então você vê tudo em Deus, você vê tudo na vontade de Deus, você espiritualiza tudo. Não é, eu vou. É, isso aconteceu, porque isso. Não, você vê tudo em Deus. Aí na hora eu falei, Jesus, eu aceito. Eu tô sofrendo, tô sentindo isso, aceito isso que tô sentindo. Não vou ficar pensando um monte de coisa, não. Eu aceito. Aí depois passou. Aí depois passou. Fiquei ali aceitando o que eu tava sentindo, o sentimento que tava vindo, o estado que tava vindo, o cansaço e tudo. E passa. E é Deus que tá vivendo isso em você, né? Como ele falou. A, a, como ele falou, né? Você tá querendo sair do sofrimento e eu quero
te dá mais sofrimento. Então aceito, aceito. E ele faz o que ele quer, a nossa alma é como uma cera na mão dele. E o que ele faz com esse sofrimento que ele está vivendo em mim, que ele vive em nós, leva um bem para toda a humanidade. Um monte de gente recebe luz, recebe força para suportar uma situação que está insuportável, que a pessoa está surtada, que a pessoa está a ponto de tirar a própria vida, por causa de ansiedade, por causa de não ter força para lidar com as situações. E aí, através desse sofrimento, desse ato, que é um ato na divina vontade, acontece um bem para muita gente. Para quem quer, né? Então é isso. Amém. Fiat Jesus. Eu confio em vós. Amém. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dai-me um gole da vontade divina minha alma. Dai-me tua bênção, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Efeitos do sofrimento. Esta manhã, tendo recebido a Santa Comunhão, via o meu amado Jesus como menino, com a lança na mão, em atitude de me querer trespassar o coração. E como tinha dito uma coisa ao confessor, Jesus, querendo repreender-me, disse-me: Tu queres afastar o sofrimento? Eu quero que comeces uma nova vida de sofrimento e de obediência. Tá, pode ter pedido por confessor que eu não queria, né? Sofrer, né? Alguma situação assim, envolvendo o confessor, ali que ela falou pra ele, né? Então, aí ele vai falar, não, você tá querendo afastar o sofrimento, às vezes pode ser por causa da privação, não sei, né? Mas ele fala, você tá querendo afastar o sofrimento? Eu quero que comeces uma nova vida de sofrimento e de obediência. Enquanto isto dizia, ele passou meu coração com a lança e depois acrescentou. Assim como o fogo arde segundo a lenha que se lhe põe, e assim tem maior atividade em queimar e consumir os objetos que se lançam nele, e por quanto maior é o fogo, outro tanto é maior o calor e a luz que contém. Assim o sofrimento e a obediência, quanto maior, tanto mais a alma se torna hábil para destruir o que é material, e a obediência é como a macia cera lhe dá a forma que quer. Então, muito importante, né? Porque que ele trabalha assim na nossa alma, né? Essa comparação que ele faz, né? Porque quanto mais lenha você põe no fogo, né? Mais alto ele fica, né? Maior ele fica. E quanto maior, mais calor, mais luz, né? Então, assim também é quando ele trabalha na nossa alma. O sofrimento é essa lenha, então. Então, quanto mais sofrimento, é melhor. Na verdade, ele está colocando mais lenha na fogueira, né? Então, porque justamente para queimar mesmo, né? Queimar paixões, queimar mau hábito, os objetos materiais. Então, é qualquer coisa de apego que a pessoa tenha. Então, o sofrimento é a via para nos purgar, para nos purificar, né? E consumir em nós tudo o que é ruim, o que é acúmulo na nossa alma, né? Isso é muito importante, então. E o sofrimento não faz mal, porque aqui fala que só aumenta mais o calor e a luz. Então, traz mais conhecimento para a pessoa, mais aprendizado e mais amor, né? Calor e luz, né? Calor tem a ver com amor, com amar, né? Com você amar mesmo, né? E, e luz é o entendimento, o aprendizado que aquilo vai trazer para você. Então, gera muito aprendizado, traz muita luz. Sem isso, não tem luz, né? E nem amor também. Então, é muito importante, né? Quando o Senhor nos proporciona situações que nós sofremos algo, qualquer situação, é sempre para estar trabalhando nossa alma justamente para isso, né? Para queimar aquilo que não convém, né? E assim o sofrimento e a obediência, porque você aceitar, né? Você obedecer, não, Deus tem um para quê. Você aceitar a vontade de Deus, né? Obedecer à vontade de Deus, tipo assim, porque, por exemplo, vai ser a vontade de Deus você ficar brigando com a vontade dele, você não aceitar aquilo que está permitindo, né? Você se confrontar, né? Ah, eu não aceito passar por essa situação de alguém me corrigir, então eu não aceito, então eu vou sair, eu não vou obedecer a Deus, eu não quero saber mais, eu não quero continuar nessa caminhada, porque eu não quero passar por isso, por essa exposição. Mas se você não passar por isso, não vai aumentar em você o calor e a luz o aprendizado, né, o entendimento das coisas de Deus, até aqui na divina vontade, o crescimento, precisa passar por isso. Você precisa aceitar ser queimado.
às vezes tem que queimar, você tem que queimar o seu filme, né? Vamos dizer assim, porque às vezes você tem um filme seu, né? Com o que você construiu ali de uma coisa que você quer manter. E tem um ego, né? Tem tanta coisa ali que você não quer mexer, né? Mas precisa, até tudo se tornar por amor mesmo, né? Só vai ser luz em você, né, amor, se realmente passar por essa realidade. Então não tem como, senão você vai continuar ali com aquele monte de coisas, né? É muito importante isso. Porque aí a obediência vai te moldar, porque aí você vai fazer a vontade de Deus, aí, não da sua forma, mas da maneira dele, submeter a maneira dele. Então ele que te forma com a forma que ele quer. Então é bem interessante esse trecho, né? Porque tem muito a ver, assim, com a nossa caminhada, né? Porque, assim, o Senhor faz muito isso com a gente, né? Precisa, assim, nos queimar, né? Às vezes, assim, né? Às vezes quando nos diz a verdade, uma situação de o que for, né? E, assim, você sente aquele sofrimento, porque... E você não pode querer não passar por aquele sofrimento, pelo sacrifício, né? E tudo. É na correção, é numa situação de exposição, né? Morrer pro seu eu. Às vezes você sente aquele sofrimento, mas se você se esconder para deixar de passar por isso, você nunca vai passar por esse processo. Então, assim, é muito sério, porque você morrer para si mesmo, se você ainda tem uma resistência muito grande, você sente um sofrimento. Mas aí você se coloca para obedecer à vontade de Deus, né? Então, eu permaneço fiel aqui, aceito esse sofrimento que eu estou passando, essa realidade toda, né? De correção, isso me gerou uma dor. Essa dor também é usada como uma palha ali, esse sofrimento é usado como uma palha também, né? Aí você vai perceber que você tem mesmo coisas dentro de você assim que tem que morrer, né? Que na hora que vem o sofrimento você percebe ali resistências, situações assim de não querer passar por aquilo, né? Mas aí você quer morrer para todo tipo de resistência, e a obediência é justamente você permanecer, né? E continuar obedecer aquilo que o Senhor te instrui, exatamente o que te aconselha, né? E dessa experiência só vai gerar calor e luz na sua vida, né? Realmente, você vai passar assim a amar, né? O amor de Deus em você, né? E a luz é o entendimento que você vai ter, o aprendizado que você vai ter de tudo isso, né? Mas se você não aceitar isso, o sofrimento, e não obedecer a Deus, você também não tem isso, não tem essa alegria, né? Então é muito importante isso, né? Encontro com a alma do purgatório. Aí já tem tudo a ver com o que tá falando de purgatório aqui também, né? Então continua quase sempre mesmo. Esta manhã via o bom Jesus mais aflito do que de costume, ameaçando com a mortandade de gente. E vi em certos lugares que muitos morriam. Depois passei pelo purgatório e, reconhecendo a uma amiga falecida, perguntava-lhe várias coisas sobre o meu estado, especialmente se é a vontade de Deus esse estado. Se é verdade que é Jesus que vem, ou bem o demônio, porque ele dizia: como tu te encontras diante da verdade e conheces com clareza as coisas sem que possas enganar-te, pode dizer-me a verdade sobre as minhas circunstâncias. E ela disse-me: não temas, o teu estado é a vontade de Deus, e Jesus ama-te muito, por isso manifesta-se a ti. Então, né, mais do que confirmação, né? Tinha que ter confiado no próprio que o Senhor disse, né? Mas, assim, mais confirmação ainda, né? Para parar com esses pensamentos mesmo, acabar com esse assunto, né? Morrer por esse assunto aí de, ai, Jesus é o demônio, né? Essas dúvidas que ela tem, né? E eu dizia-lhe algumas das minhas dúvidas, pedi-lhe que visse ante a luz da verdade se eram verdadeiras ou falsas, e fizesse-me a caridade de me dizer, e que se o fizesse, em recompensa mandaria celebrar uma missa em sufrágio. Ela acrescentou: se o quer o Senhor, né? Então não é a Luísa que decide e ela faz, né? É, se Jesus quiser, se Deus quiser que ela faça isso. Até para ela responder as perguntas dela, é se Deus quiser, né? Se Deus quiser. Até só um minuto. Então, assim, é Deus que dirige todas as coisas, né? E eles estão totalmente conformados à vontade de Deus, né? Então, eles não ficam mais na sua liberdade ali, com a sua opinião própria, né? Eles estão todos ali conformados à vontade de Deus, né? Se o que é o Senhor, porque nós estamos tão imersos em Deus, ó, tá vendo? Que não podemos sequer mover as pestanas se não concorrer a Ele. Nós habitamos em Deus como uma pessoa que habitasse em outro corpo, que tanto pode pensar, falar, ver, agir, caminhar, porque Ele é dado por aquele corpo.
Muito interessante, né? Que a circunda por fora. Porque em nós não é como em vós, que tendes o livre-arbítrio. A própria vontade terminou. Nossa vontade é só a vontade de Deus. Dela vivemos, nela encontramos todo o nosso contentamento. E ela forma todo o nosso bem e nossa glória. E mostrando uma satisfação indescritível por essa vontade de Deus, nos separamos. Então, ela não está falando com ranço, né? Ai, não tem jeito, né? Nós estamos satisfeita, feliz, né? Porque ela quer. Até porque quem não aceita a vontade de Deus não tem como ir para o céu, né? Não tem como. Você fica lá no purgatório também enquanto não aceitar, né? Não sei, né? Não tem como, né? Mas estão ali justamente para isso, né? Então, todos, olha para você ver que bonito, né? Eles estão imersos em Deus, né? Então, assim, eles não têm mais, eles já morreram totalmente, assim. Não tem uma vontade humana ali para ficar escolhendo, decidindo nada, né? Eles estão totalmente dirigidos por Deus, né? Muito interessante isso, né? Então é Deus que conduz tudo. E lá eles moram em Deus. Não é mais o corpo deles e Deus vir morar neles porque eles já morreram, né? Eles vão habitar em Deus. E aqui na terra, Deus habita em nós que temos corpo. E nós ainda temos essa realidade do livre-arbítrio que nós também na terra já podemos também dar livremente para Deus, né? Já desejar isso antes de passar por esse processo. Aqui na terra, ele já faz esse processo em nós de purificação, se a gente permitir, né? Se a gente aceitar, como essa realidade foi falada lá em cima, de sofrimento e de obediência. Que a obediência é justamente você anular a sua vontade, assim, ignorar a sua vontade para fazer a vontade de outra pessoa, então é fazer a vontade de Deus. E amar essa vontade de Deus, porque a alma está super satisfeita, ela não quer ter vida própria. Aqui na Terra, nós também podemos viver isso. Só que nós não vivemos essa realidade total, assim, né? Ele vive em nós aqui, porque nós temos o corpo, né? Nós não temos essa visão plena, assim. Mas aqui ele vem viver em nós, né? Habitar em nós, e nós vemos Deus pela vontade dele, né? E obedecendo e amando a vontade dele. Então, nós também podemos dar a nossa vontade. Não querer ter, porque a nossa liberdade é para decidir. Nós também podemos já dizer para Deus que não queremos mais a gente fazer uso do nosso livre-arbítrio para escolher o que a gente quiser, né? Isso é uma decisão livre. Já deixar no controle, tudo no controle de Deus, porque foi feito para isso, para a gente perceber que é Deus que realmente a gente tem que querer essa intimidade, essa ligação com Deus, como alguém que está dentro de outro corpo mesmo. Ele é a cabeça, tipo assim, né? E ele que dá vida para tudo. Então, se você caminha porque Deus quer, se você trabalha porque Deus quer, então você também não vai sair por aí dizendo sim para tudo se Deus não quiser. Você também não vai sair por aí escolhendo um monte de coisas se Deus não quiser. Você também não quer mover um dedo midinho se não for a vontade de Deus. Então você já vive essa união, dá para viver essa união aqui na Terra, compreendendo isso, né? Já amando a vontade de Deus através dos conhecimentos que ele já trouxe para nós aqui na Terra, né? Fez descer a Terra esses conhecimentos da divina vontade. Então você já pode viver isso aqui na Terra, essa bem-aventurança já. De não esperar no purgatório para você ver o que você não amou, as situações que você tem que morrer, esperar morrer e ser purgada lá, e ser queimada lá. Não, você já pode viver esse processo que está falando aqui, do fogo te queimando aqui, né? Através das realidades que ele vai trazer. E você pode se sentir um sofrimento, porque tem uma resistência ali, mas se você obedece a Deus, esse sofrimento só vai te trazer luz, só vai te trazer entendimento. Porque é isso que as almas vivem. Lá, não, elas vão aprendendo, né? No purgatório. E vai entendendo, vai recebendo a luz, né? Mas aqui você já pode viver isso aqui na Terra já. Através dos conhecimentos da divina vontade. Mas assim, você tem que ser aquela pessoa assim que está disposta a tudo, a ser queimada, pisada, triturada, sabe, ser exposta ao fogo. Não que fica se escondendo com medo. Ah, eu vou me esconder com medo de alguém me cutucar, de alguém me chamar atenção por algo que eu falei. Então, assim, aí você nunca vai viver esse processo de luz e de calor, de amar a vontade de Deus, sabe? E de estar iluminada. Se você ficar se escondendo, né, para evitar sofrimento. Então, você é uma alma que foge do sofrimento. Agora, quando você é uma pessoa que já se expõe, isso aí você já está dizendo para Deus que você quer, né? Que ele te forge e coloque ele e te coloque na forma dele, porque você vai ser colocado na forma do próprio Jesus, né? Ele é a forma perfeita, né? Então você vai ser formada e modelada
Mas para ser modelado, tem que se expor ao fogo. Não adianta querer ser modelado escondido no silêncio, né? Escondido aí, calada. Nunca. Ele não vai fazer uma violência aí, né? E expor alguma coisa da sua vida que tem que ser queimada aí, que tem que ter um problema em um objeto, uma coisa aí. Se você mesmo não fizer isso, né? Então, assim, essas almas estão ali dispostas a isso, elas querem se purificar, porque elas querem a vontade de Deus livremente, né? Então, isso é muito importante, né? Esse processo já aqui na Terra, que Jesus já vai fazendo aqui na Terra, né? É muito importante isso. Ele permite isso também na vida das pessoas, por meio de acontecimentos já para ir purificando elas, né? Só que se elas não entendem, não aceitam, elas ficam sem essa luz, esse calor, né? Isso que é triste, né? Mas ele já traz o purgatório para a Terra. Ele já antecipa, né? Para dar o tempo necessário para que as pessoas já sejam purificadas aqui na Terra de muita coisa já que elas fizeram, né? E isso é muito importante. É muito importante. Então, a gente precisa encontrar o sentido, que é a luz nas coisas. Não podemos olhar só para a situação, mas precisamos encontrar o sentido, porque só encontrando sentido a gente vai sentir esse amor, vai se encher de amor pela vontade de Deus. Amém?